Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom poder estar mais uma vez aqui com os irmãos da igreja aqui em Piranhas. Por que é bom, né? Porque é bom sempre estar em casa. E não tem como, o lugar que a gente mais se sente em casa tem que ser aqui. Amém? Eu posso ver um amém? Do jeito da igreja. Eu tô lá em Água Boa, a gente tá lá, uma trupe da igreja de Piranhas lá. Não sei se vocês sabem. Quem sabe? Eu, né, Eli, né? E tá lá a Suiane também, né? Filha do irmão Nelson Ned. Também tá lá. E a gente sempre fala, né? Lembra da animação dos irmãos da igreja de Piranhas. Eu não posso ouvir um amém na igreja de Piranhas? Amém! Então tá bom. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, num texto bastante conhecido, Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Aquele texto que é o tipo do texto que leríamos sem ler, sem olhar, né? Já sabemos ele bem. O texto nos diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos dias tão difíceis. Eu me lembrando, pensando nessa palavra, eu me lembrei do primeiro veículo que eu dirigi na vida, né? Assim, de fato, eu vou dirigir esse aqui. Foi o caminhão que meu pai trabalhava. E eu tive a experiência de dirigir ele carregado e descarregado, né? E vazio. Era curioso, né? Que para você fazer as curvas ou as esquinas, quando ele estava carregado, era difícil, né? Você sentia o peso, né? No volante. E às vezes dava até medo, embora estava com meu pai do lado, né, dando as instruções, você sentia o medo, mas não era a mesma coisa quando ele estava descarregado, né? Você sentia aquela leveza, parecendo um carro pequeno você dirigindo. E eu fiquei me lembrando como a gente vai levando a nossa vida cristã. Nós vamos carregando a nossa vida cristã com muito peso ao passar dos anos. Nós vamos enchendo na nossa caminhada cristã de algumas coisas que Jesus não mandou a gente carregar. A gente vai vivendo a vida como igreja, a dinâmica da nossa igreja vai passando o tempo, parece que a gente vai inserindo programas, eventos, fazendo alguns tipos de programações que parece que vai cansando mais do que gerando vida. É curioso a gente observar isso, porque Jesus ele não nos chamou para vivermos apenas uma mera religião. É uma coisa que eu sempre falo, né, que o evangelho não é religião, porque se o evangelho fosse religião, ele estaria falando para mim, para você, o que nós devemos fazer para sermos salvos. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um Deus que interveio na história da humanidade, e ele, sendo o autor e aquele interventor dessa história, ele veio com seu plano eterno para expressar salvação para quem não merecia. Então a Bíblia ela não fala de um religar do homem a Deus, mas fala de um Deus que, encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, veio ao mundo e está trazendo pessoas, reconciliando pessoas por meio de Jesus consigo mesmo. E isso não é religião do jeito que nós conhecemos. E nós, mesmo sendo evangélicos, nós podemos fazer a religião da performance, nós podemos viver a religião da idolatria, mesmo não tendo uma imagem de gesso no altar, na sala da nossa casa. Mas nós podemos viver uma religião que cansa, pesa e não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio propor no mundo. Porque não era esse o propósito do Pai. E aqui nós temos diante de nós o convite mais abençoador da história. Não existe um convite mais abençoador do que esses. Não existe. Nesse texto nós encontramos algo que tem trazido alívio, paz ao coração de muitas pessoas desde o dia em que esse texto chegou escrito às mãos
nossas e as mãos de cristãos, de homens e mulheres que viveram antes de nós. Ao momento que eles se deparavam com esse texto, eles começavam também, do mesmo jeito que muitos de nós, a encontrar aquilo que você vive à procura, aquilo que você tanto sonha, talvez, congregando dentro de uma igreja. Porque você, quando vai para a igreja, você vai em busca de algo maior, de algo que está além de você. E esse texto está falando de algo maior, mas não o Deus da religião, mas não o Deus da performance, mas não o Deus dos programas religiosos, mas não o Deus da mudança da agenda, mas é um Deus da mudança da vida, da transformação interior, da satisfação pujante que Ele gera dentro do coração daquele que crê na obra de Jesus Cristo. E esse texto, ele traz para nós algo importante sobre a mensagem de Jesus. Esse texto traz algo importante para nós a respeito da vontade, da mensagem de Jesus. Talvez aqui Jesus resume toda a sua mensagem. E o que encontramos na mensagem de Jesus para nós nesse texto, e que está presente em toda a sua mensagem, em toda a mensagem de Deus ao mundo? Primeira coisa que nós encontramos: um convite universal. De todas as tribos, para todos os povos, para todas as nações, ouviriam esse convite. Jesus, ele não limita o seu convite, dizendo assim: olha, vinde a mim aquelas pessoas, alguns de vocês, vinde a mim aquelas pessoas que são mais dignas. O que é que ele diz? Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. O convite era geral, esse convite era universal. E quem especificamente Jesus dirige? Aqueles que estavam se sentindo cansados e sobrecarregados, aqueles que estavam com o caminhão da sua existência carregados e pesados. E naquele contexto daquela época, Jesus estava falando para pessoas que estavam sendo e se vendo oprimidas pelo legalismo religioso, pela religião da performance, pela religião da casca, pela religião da máscara, pela religião fajuta, pela religião apenas de um estereótipo político, de um segmento social. Eles estavam cansados disso. Eles eram marcados por um cansaço de fariseus que impunham sobre eles tradições pesadas, regras pesadas, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas esse texto se dirige a essas pessoas que estavam cansadas do legalismo, mas esse legalismo, essas pessoas cansadas do legalismo, da religião que não tinha vida, estavam cansadas também pelas suas lutas diárias. As mães que não viam sentido na religião, naquela fé, naquela expressão de fé, não conseguiam encontrar a vida nem quando iam adorar a Deus. Eram as mães que tinham que cuidar e trocar seus filhos em casa, que tinham que lidar com os problemas de casamento. Eram os pais que tinham que cuidar da provisão do lar. Eram pessoas que tinham também preocupações com pagar as contas. Naquele tempo não tinha como fazer Pix. Naquele tempo não tinha um boleto que chegava no e-mail. Mas naquele tempo tinha privações, tinha condições insalubres de vida, tinha mortandade assolando na infância também, tinha pandemias. Quem estuda história e vê o mundo antigo percebe que o mundo antigo, a estimativa de vida era muito baixa. Se morria muito rápido, e as mães e as famílias sofrendo com muita coisa, e olhava para a religião, não tinha significado nenhum. Sem contar aqueles que eram oprimidos por culpa imposta pela própria religião. Porque se tem coisa que religião por si só ela gosta de fazer, é cativar as pessoas por culpa, medo e ganância. Não é isso que Jesus planejou para aqueles seus servos, para aqueles que ele estava chamando. As pessoas estavam exaltas de tentar viver pela sua própria força. A gente encontra nesse convite Jesus chamando essas pessoas. De todas essas pessoas que se identificavam como essas pessoas, cansadas e não se conformavam com aquela situação, Jesus chama: venham para cá. A palavra vinde, ela é um termo que se assemelhava a um termo de pescaria.
quando você estava pescando em uma região do lado do rio e não pegava nada, alguém do outro lado estava pegando muito peixe, gritava para você atravessar a margem do rio e vir para cá. Então essa pessoa gritava: vem aqui, porque do lado de cá tem peixe. Então as pessoas lá se identificavam como: eu não estou tendo satisfação ou sucesso naquilo que estou fazendo, o dia vai e eu estou aqui sem nada, venha para cá. Jesus está chamando essas pessoas para onde ele está, que era o lado de fato da bênção. Agora, não é somente isso que nós encontramos na mensagem de Jesus, um convite abrangente. Um convite para que todas as pessoas fossem, ouvissem, e aqueles que identificassem como cansadas fossem atraídas. Era um convite também para trazer uma promessa de alívio ao coração deles. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou fazer o que com vocês? Vou aliviar vocês. Entenda esse alívio como: eu vou dar a vocês aquilo que vocês buscam, a felicidade que vocês buscam. Aristóteles diz que algo que nos une em termos de existência é o desejo de ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer dar certo na vida. Eu digo isso muito. Uma pessoa que dá fim à sua própria vida, ela não faz isso pensando que vai acabar com a sua vida. Ela faz isso no ledo engano de entender que aquilo vai trazer para ele a felicidade que ele não encontra nessa vida. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos comungar de um alívio da alma. Não era simplesmente melhora de vida que eles estavam procurando. Eles queriam um alívio interno, algo que trouxesse para eles aquilo que refrescasse a alma, que revitalizasse de dentro para fora. Não era simplesmente um alívio físico. Eles não estavam à procura de um alívio emocional. E Jesus propõe para eles o alívio que eles tanto procuravam. Jesus promete para eles: olha, eu vou restaurar a alma de vocês. Eu vou restaurar a essência de vocês. Eu prometo remover de vocês toda essa angústia. E olha, que Jesus não diz que eu vou acabar com os problemas. Eu me lembro do Salmo 23, quando diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a dinâmica daquele salmo, a hora que ele chega na parte que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me livram. É isso que diz? O que é que bordão e cajado faz? Ele vai dizer: me consolam. Você sabe por que é preciso consolo? Porque há sofrimento. Você sabe por que Jesus oferece alívio? Porque há dor. Nós estamos num mundo marcado pelo pecado, vidas quebradas, mundo quebrado. Não idealize, não dá para idealizar um mundo perfeito, porque nós estamos num mundo manchado pelo pecado. E o pecado nos cansa. Essa mancha do pecado cansa o nosso coração. Essa mancha do pecado traz problemas dentro do nosso lar, traz disfunções, desencontros dentro do nosso lar, na relação conjugal, na relação com os filhos, relação com os pais, relações interpessoais no trabalho. Nós vivemos num mundo manchado pelo pecado. Por isso Jesus diz para eles: olha, eu vou aliviar vocês. Eu dou uma promessa a vocês: vocês terão alívio. Vocês não lutarão essa luta sozinhos. Quando o autor aos Hebreus relata lá no capítulo 4 a seguinte palavra: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Quando o termo lá é dito assim, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, o termo compadecer não é simplesmente olhar para nós, aquilo que a gente acha que é compaixão, sei lá, a gente vê alguém sofrendo, vê alguém com um problema financeiro, a gente vai lá e dá uma cesta básica e sente até aquela dor, mas vai embora e vai viver a nossa vida. Quantos de nós, ou quantos de quem está aqui, viu alguém sofrendo, sentiu até, ajudou no momento, virou as costas e foi marcar sua viagem para o litoral? Jesus, ainda que esse sentimento nosso fosse real, Jesus não viraria as costas. E Jesus olharia
ele olha, a compaixão de Jesus é aquela que me compadece aqui e compadece lá. Ele compadeceu por e ele compadece com. É essa a ideia do alívio, é uma injeção de renovo e restauração constante que ele faria na vida daqueles que abraçassem esse convite, porque dentro desse convite era uma promessa. Agora, não é somente isso, não é somente isso. O que nós encontramos nessa mensagem também é um chamado para um compromisso. Preste atenção, o texto diz: eu vou dar alívio para vocês, mas agora vocês o que fazem? Tomem sobre vós o meu jugo. Jesus não chamaria ninguém para aliviar, para agora colocar ele numa nuvem e tomar limonada o resto da vida cantando vamos para Canaã. Jesus não nos chamou para isso. E isso está explícito em todas as palavras de Jesus. Jesus, quando ele chama, ele faz um convite geral, apenas aqueles que se identificavam como doentes abraçariam isso, mas aqueles que abraçavam aquele discurso e a mensagem de Jesus eram desafiados agora a se comprometer com um custo, sim, nessa caminhada. Era mais leve, mas era um custo. Tomai sobre vós o meu jugo, foi a palavra de Jesus. Aqui nós temos o que nós podemos chamar de um paradoxo. Jesus convida sobrecarregados para tomar um jugo. Jugo era uma peça de madeira, uma canga de madeira colocada no pescoço de animais, para que eles pudessem para que eles puxassem arados e cargas naquele tempo. Isso era jugo, era canga. Vocês vão pegar agora a minha canga. Vocês vão pegar agora a minha canga. Isso era um símbolo de trabalho e submissão. Lembra quando Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me? Lembra que Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam tentando segui-lo e falava assim: ó, se você não tiver capacidade de abandonar pai e mãe por conta do meu reino, você não é digno de mim, não. Havia uma necessidade de renúncia pessoal. Para caminhar com Jesus é necessário morte pessoal. Para caminhar com Jesus Cristo é necessário que o teu ego morra, que a tua vontade acabe. Agora a vontade sua é única e exclusivamente para o seu rei, seu mestre. Porque um discípulo, ele só tem um desejo: satisfazer e imitar o seu mestre. Assim como fazia os discípulos de Sócrates, que imitavam o seu mestre. Agora você vai imitar um mestre eterno, que não jaz num túmulo, mas que ressurgiu ao terceiro dia. Mas se comprometa com esse chamado. Se comprometa com esse chamado. E a ideia de Jesus era falar para eles: olha, tome o meu jugo. Ele não era simplesmente remover um fardo, mas era substituir um por outro. Por quê? Porque o problema não é termos responsabilidade na vida, mas é o tipo de fardo que carregamos. Às vezes nós carregamos o fardo da culpa pelos pecados passados, do qual Jesus já nos perdoou, mas o nosso senso de justiça própria e o nosso desejo ou intenção de sermos deuses maior do que o Deus Criador não nos permite perdoar nós mesmos, como se nós tivéssemos mais justiça do que o próprio Deus justo. Sabe por que as pessoas não se perdoam? Não perdoam os seus próprios pecados? Sabe por que muitos de nós ficamos carregando culpa do passado? É porque nós muitas vezes achamos que somos mais justos do que o Deus justo. Às vezes eu olho para mim: mas como? Como eu vou me perdoar de tamanho pecado que cometi? Mas a Bíblia não diz que Jesus perdoou, nossos pecados não estão perdoados na cruz? Por que afinal de contas nós ficamos carregando essa culpa? Não é a culpa que carrega, não é esse tipo de culpa que temos que carregar. Não é esse tipo de peso que temos que carregar. Mas também existem coisas que fazemos, e aí como igreja, e que vai trazendo um certo peso, e que não deveríamos estar carregando. O peso da performance para mostrar para os outros que eu sou mais espiritual, porque eu vou em todos os cultos. Eu não vou muitas vezes, quantas vezes eu já fui em culto aqui,
mais para provar para os outros e demonstrar que eu era o crentão forte que ia em todos os cultos, do que propriamente por amor a Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Se você não fez, essa palavra é só para mim então. Quantas vezes nós tentamos provar para as pessoas e mostrar para as pessoas que nós somos mais espirituais porque nós temos uma linguagem diferente. E isso vai, com o passar do tempo, nos cansando, porque nós temos que demonstrar para os outros o que não está dentro do nosso coração. E esse tipo de peso, você não tem que estar carregando. Isso não é evangelho. E vou dizer mais: se você vive assim e tem parente que não é crente, vou te falar um negócio. Você é testemunho contrário do evangelho de Cristo na sua casa. E você é um estorvo para o alcance do evangelho no seu lar. Porque ninguém suporta o legalista religioso. Porque ninguém quer ser igual quem se parece com um legalista religioso, moralista. Porque por mais que você tenta parecer bom, tua esposa te conhece, teu marido te conhece, teus pais te conhecem, seus filhos te conhecem. Sabe por que filho de crente geralmente tem dificuldade de permanecer na igreja? Não são todos, obviamente. Mas é porque eles conhecem a fé, a qualidade da fé dos seus pais. Eles não veem sentido naquele estilo de fé fajuta. E nós ficamos carregando o peso da maquiagem. Nós pegamos a máscara de Salvador Dalí, colocamos e está tudo bem. Enquanto na verdade estamos arrebentados por dentro. Não é esse tipo de peso que você tem que estar carregando. Você tem que jogar tudo na cruz. Você tem que mostrar para a sua família a miséria que você é e o Cristo que você precisa. O jugo que Jesus está propondo é um jugo compartilhado. Quando Jesus fala assim, tome o meu jugo. Quem é do campo, da pecuária, sabe que sempre é necessário ter um boi manso e um boi chucro, um do lado do outro. Para o boi manso amansar o boi chucro. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é o manso e que você vai colocar a canga no seu boi chucro e Ele vai amansar você, porque você não sabe ser cristão. Você tem que aprender assim, tomar esse jugo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que nós encontramos ainda nesse texto, nesse texto, quando ele fala assim, ó, tome o meu jugo, e ele fala o que mais agora? Aprenda de mim. O que é aprenda de mim? O que é aprenda de mim? Jesus aqui ele está falando algo que confrontava aquela religião, a religião vivida ali. Jesus por várias vezes olhou para os seus discípulos e falava assim, olha, não faça como os fariseus. A justiça de vocês tem que exceder a deles. E quando Jesus confrontava os fariseus, Jesus confrontava eles porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Jesus confrontava o exercício da fé que eles tinham. Por exemplo, Jesus não condena eles por dar dízimo. Pelo contrário, Jesus legitima o dízimo. Vocês estão dando o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, parabéns. Agora, também vocês precisam do amor e da misericórdia. Faça isto sem omitir aquilo. O aprendei de mim, de Jesus, é a contraposição daqueles falsos pastores, daqueles lobos vorazes, tosqueadores de ovelhas, que viviam às custas, e que foram eles que foram enxotados do templo por Jesus com um azorrague na mão. Jesus fala isso, aprendam de mim, porque aqueles homens e mulheres que estavam se aproximando de Jesus não tinham uma referência a seguir, não tinham uma referência de liderança religiosa para seguir. Por isso Jesus fala, aprendam de mim, eu ensino vocês, eu ensino vocês. Olhem para mim. O que está incluso nessa mensagem de Jesus é que Jesus está chamando eles para um relacionamento pessoal com Ele. E o que nós devemos aprender com Jesus? Jesus aqui ele destaca qualidades dele. Ele fala que ele é manso e humilde de coração.
Mansidão, no nosso tempo, é visto como fraqueza, bobo. Mas aqui Jesus está dizendo que mansidão é você colocar sua força sob controle. Humildade é você reconhecer que você depende de um Deus justo. Então, quando que aprendemos dessas virtudes de Jesus na nossa vida? Quando nós deixamos de lutar pelo controle de todas as coisas e que pesa o nosso coração. Imagine uma cena, uma hipótese. Uma mulher insegura quanto à fidelidade do seu marido. E ela vive insegura. Imagine essa hipótese. E ela vive insegura a ponto de não ter confiança no seu marido, nem quando seu marido sai de casa e vai para o trabalho. E ela fica perguntando para o marido: você passa por qual rua? Aí eu passo pela Avenida Brasil Central. Aí eu viro na para a Avenida Caiapó e vou na Avenida Londrina e vou dar aula lá na escola Maria Isméria. É essa avenida lá mesmo, né? Mas aí, determinado dia, o marido segue direto na Avenida Brasil Central e aí chega na Maria Eulália, ele desce para ir para a Avenida Londrina. E ele não fala para sua esposa. A sua esposa fica sabendo uma semana depois, porque uma amiga falou que viu ele passando em frente ao supermercado Carajás por 3 vezes seguidas no horário do trabalho, na hora que estava indo para o trabalho. E ela fica extremamente irritada com isso. Por que ele não falou para ela? Por que ele não falou para ela? Está escondendo alguma coisa? Isso é uma situação hipotética. Sabe o que está por trás dessa questão? A necessidade que ela tem de controlar a situação. A necessidade que ela tem de controlar os passos do seu marido. É hipotético, não é, queridos? Mas quantas vezes nós queremos controlar o amor dos outros em relação a nós? Quantas vezes nós queremos controlar a aprovação nossa nas coisas? O nosso nome, a nossa reputação. Quantas vezes nós queremos controlar o amor dos filhos para conosco? A resposta dos nossos funcionários em relação a nós? Quantas vezes nós estamos vivendo presos a orgulho que esgota as nossas forças? Quantos de nós vamos vivendo dependentes do amor dos outros para termos alegria? Se alguém não demonstra amor por mim, eu não tenho felicidade. Que é isso? Isso é a falta da dependência de Deus. Viver aprendendo de Jesus é você poder ter certeza de que você, enquanto está sendo pregado na cruz, você está orando pelos que estão te crucificando. E fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aprender de Jesus é isso. É você viver e encontrar submissão sempre na vontade divina. Se submeter porque Deus é grande. Qual que é o resultado disso? Vocês vão encontrar descanso para a alma. Quando você aprender de Jesus e viver como Jesus, se revestir de Jesus, vestir de Jesus, ter o cheiro de Jesus, as falas de Jesus, as respostas de Jesus, você vai encontrar o que você tanto está procurando. E o que é que significa isso? A paz interior que todo mundo está buscando nos coaches, está buscando nas palestras motivacionais, está buscando um salário melhor, está buscando significado num concurso que estamos buscando, está buscando um carro novo, está buscando aquela viagem que você está planejando para a sua família, você está buscando satisfação, descanso e várias coisas. Só que esse descanso pleno somente Jesus pode te dar. Aí você diz assim: pastor, é porque você não sabe as lutas que nós passamos no nosso dia. Mas deixa eu te falar um negócio. Finlândia, um dos melhores IDHs do planeta. Um dos melhores IDHs do planeta. Tem mais índices de suicídio, mas também junto com esse melhor IDH, é o país com os maiores índices de suicídio do planeta. Eles viajam para onde eles querem na Europa. A maioria do povo finlandês tem condição europeia, média alta. Tem cidades da Finlândia que fecharam os presídios.
É verdade que tem presídios que tem gente mais perigosa do que no Brasil, mas porque se tornaram psicopatas e são psicopatas. Por quê? Porque a condição de vida que muitos de nós vivemos lutando para ter, ela não traz a plenitude que nós estamos buscando. Somente Jesus. Somente em Jesus. Nós encontramos em Jesus nessa paz, sabe o que era que Jesus estava falando? A vencer as ansiedades. Jesus trouxe para aqueles irmãos lá a primeira dose de Venvance, sertralina, tudo que tiver aí. Os discípulos estavam lá tudo ansioso, preocupado. Mateus 6, Jesus fala assim, olha para a botânica. Olha os lírios. Botânica. Olha os pássaros, olha que fauna maravilhosa. Exercício do lírio. Se você pegar um lírio daquele tempo e trazer para agora, como é que ele vai estar? O mais bonito, se pudesse fazer esse transporte. E ele chegar aqui, ele estaria belo, não era? O lírio é uma planta bonita. Mas e se você pegasse Salomão, no auge da sua glória, com as suas vestes, roupas de um rei, e trouxesse ele para cá agora, o que você ia achar dele? Que coisa cafona, né? A beleza humana acaba. Aquilo que foi criado pelo Eterno, não. O que Jesus estava falando, fala para nós nesse texto, é assim, olha, essas ansiedades que vocês têm, essas preocupações que vocês têm, vocês vão encontrar paz quando eu for o professor da vida de vocês. A segurança, o propósito, a direção. E por que é isso? Por que isso acontece? Porque Jesus encerra lá dizendo o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele traz essa conclusão aqui, explicando por que o jugo traz descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo não é opressivo, não é como o legalismo religioso, não é alguma coisa que nos aprisiona, não é um modelo, um método de controle dos outros, do comportamento dos outros, do que os outros falam, mas é um jeito de vida, é um estilo de vida natural, é motivado pelo amor e não pelo medo, é sustentado pela graça e não pelo esforço próprio, aquilo que nós podemos fazer. É fortalecido diariamente pela ação do Espírito em nós e não por aquilo que podemos fazer, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor. É compartilhado, é um compartilhar de vida do próprio Cristo a nós. Do próprio Cristo a nós. De que forma que nós podemos colocar em prática essa palavra, esse viver isso, esse chamado de Jesus, esse convite de Jesus para a nossa vida e abraçar essa mensagem que Jesus nos traz? Primeiro desafio, venha hoje mesmo a Jesus. Não venha para uma religião apenas. Não venha passar para crente. Ou agora abraçar algumas regrinhas da igreja. Alguns rituais. Venha à pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Primeiro, venha a Jesus. Segundo, está cansado? Já não aguenta mais orar? Já não aguenta mais ficar tentando mediar coisas do seu coração? Entregue seus fardos a Jesus hoje. Sabe como é que você faz isso? Falando para Ele, Senhor, eu quero entregar isso para o Senhor. Eu não aguento mais viver desse jeito. Identifique o que você está passando, o que está pesando no seu coração, preocupação, medo, pecados, relacionamentos difíceis, entregue a Jesus em oração. Terceiro, pegue o jugo de Jesus. Pegue o jugo de Jesus. E como que você faz isso? Se submeta à orientação da liderança da igreja, que Jesus colocou para pastorear o seu coração, para moldar a sua vida. Isso significa você obedecer os mandamentos e seguir Jesus. E os mandamentos de Jesus não lhe serão penosos quando o seu coração estiver disposto a obedecer o que Jesus manda você obedecer. Quarto,
Aprenda de Jesus diariamente. Sabe como? Você precisa parar, dedicar tempo à oração e ao estudo e meditação da palavra. Se você não está separando um tempo diário de oração e meditação na Escritura, você não está aprendendo de Jesus, ainda que você esteja participando de todos os cultos. Porque é muito fácil você performar como um bom membro de uma igreja e muito mais difícil você manter o seu quarto de escuta, de oração diária, ativo diariamente. E você sabe por que é mais difícil? Porque nós gostamos de cultivar, ilustrar a nossa imagem. E no quarto de escuta, no quarto de oração, não tem jeito de ilustrar isso para ninguém, não é? Falo isso aqui com toda honestidade, mas temor e tremor. Quantas semanas eu passava sem ter tempo de oração mais profunda com Deus, mas não faltava culto. Por que eu não faltava culto, mas faltava meu tempo de oração pela manhã? Não estou dizendo que você não tem que estar aqui. O que eu estou dizendo é que aqui, quando você vem para um culto, tem que ser o derramar de uma vida que você tem com Deus lá dentro do seu quarto. Culto é o derramar. É quando eu estou cheio de Deus e eu venho aqui e me derramo diante dele. Aí você sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas ficam pelo caminho. Elas ficam pelo caminho foi porque nunca ouviram a voz de Jesus. Antigamente eu tinha muito medo e receio. A pessoa parou de ir na igreja, desanimou. Vamos lá atrás, não vou. Por que não vou? Porque Jesus não fez isso. E eu quero dizer para você aqui, meu querido, minha querida que está aqui hoje. Se pessoas desanimam a ponto de abandonar a caminhada com Cristo, não corra atrás, porque Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus, quando as pessoas estavam saindo, ele olhou para os que estavam ficando e disse: você também não quer ir? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus já tinha dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus é pastor de ovelha e não de boi, que tem que ficar andando atrás. O pastor da ovelha vai à frente, ela segue o seu pastor. Nosso pastor é Cristo. Você é ovelha de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, você vai. Isso aqui eu não estou dizendo que você não vai desanimar, que liderança de igreja não vai trazer problema para nós, e que igreja não vai nos decepcionar. Vai, e vai mesmo. E vai mesmo. Aqui, ó, eu só não decepcionei que eu não conheço, que eu não convivi. Porque se eu conviver, eu vou te decepcionar. E o que vai manter você no caminho não é eu não, e não é ninguém não, é Jesus. Se você for ovelha de Jesus. Se você for ovelha de Jesus. Você precisa desse tempo com Jesus. Quando Jesus é a razão da sua vida, nada te desanima nesse mundo. Nada vai gerar desânimo. E, por fim, descanse profundamente na graça de Deus. Mas descansa na graça. Recentemente nós recebemos uma irmã que veio de uma denominação não evangélica, e ela falou que ela foi na igreja o dia que nós estávamos expondo sobre graça, acho que exposição em Romanos da igreja. Irmã Neuriane e irmão Luiz Augusto. E eles foram lá e de repente a mulher começou a chorar. Aí no final chamou para conversar, porque eu entendi um negócio que eu nunca havia compreendido. Deus me ama. E é gracioso, é de graça. Eu não preciso tentar ganhar a aprovação de Deus por esforço nenhum. E hoje ela está no grupo discipulado, num dos grupos discipulados lá na igreja.
e está caminhando, está crescendo, e sendo uma agente de Deus em missão, mexe com estética feminina. E eu já ouvi várias pessoas da cidade falando que foi lá nela e saiu porque ela falou da graça. Eu falei, é isso, descansar na graça é falar da graça, é viver em função dessa graça, é o nosso grande itinerário. Somos salvos pela graça, aceitos pela graça, permanecemos no caminho pela graça, renovados pela graça, aceitos por essa graça, amamos uns aos outros pela graça, é a graça, tudo é a graça. E que essa graça te renove hoje e descanse o teu coração. Vamos colocar em pé e vamos orar?